Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para contar um pouco da minha trajetória, como eu cheguei até aqui, como eu vivi esses 13 anos de experiência dentro do audiovisual, e eu quero incentivar você que está começando a assistir esse vídeo e entender que a jornada não é fácil, mas ela vale a pena. Se você já está no audiovisual, acho que também faz sentido você assistir e comentar aqui no vídeo, compartilhar suas experiências, às vezes você passou por coisas parecidas ou você passou por coisas até piores. Então eu acho que esse vídeo é muito legal para a gente compartilhar um pouco sobre como as pessoas começam no audiovisual. E a minha jornada ela começou muito cedo, começou aos 13 anos. Eu decidi que eu queria estudar alguma coisa e eu gostava muito de fotografia. Eu peguei o computador que eu tinha em casa, comecei a estudar. E pesquisando ali no Google eu achei a Educar, isso aqui não é uma publi, não é um jabá, não é nada. Comecei a ver que eles tinham vários cursos, eles tinham desde fotografia básica até fotografia de bebê, por exemplo. E para tirar o teu certificado você tinha que pagar. Naquela época eu não quis e eu só assisti. Eu acho que foi uns 9 cursos online mais ou menos, eram todas as tardes. E eu fiz desde fotografia básica, fotografia de casamento, fotografia de criança, fotografia de bebê, eu fiz de tudo que tinha disponível para fazer sobre fotografia. Naquela época minha mãe tinha uma câmera da Samsung e ela era rosa, eu lembro até hoje, era aquelas, parecia com a Cybershot, sabe? E eu resolvi que eu ia começar a tirar foto com aquela câmera mesmo. Teve até um dia que eu tirei uma foto e mandei para eles, eu peguei as configurações automáticas que a câmera dava, mandei ali abertura, ISO, eles usaram minha foto como exemplo lá e foi muito legal. Só que no decorrer do tempo eu comecei a demonstrar que eu queria mais, não era só fazer o curso. E aí então eu lembro que eu entrei para o Ministério de Fotografia da minha igreja. E ali eu tive contato com uma Canon 60D. Foi a primeira vez que eu consegui pegar uma DSLR na minha mão. E a minha experiência com a fotografia com uma DSLR ela foi muito engraçada, porque eu tinha entrado para o Ministério e eu lembro que eu não tinha essa experiência toda, né, para fotografar. Aí, tinha um retiro de adolescentes e tinha um pastor de fora que ia vir fotografar, ele era muito famoso, muito conhecido, o pastor Chicão. E eu nunca esqueço que naquele dia, a Letícia ainda, que era líder da fotografia lá, ela me entregou essa câmera e ela falou assim, vai tirar foto. E eu não sabia o que ia fazer. E eu fingi que tava sabendo o que tava acontecendo, mas eu tava com muito medo. E eu cheguei lá nesse evento e pensei, eu vou fazer as fotos como der, vou entregar como der, porque eu não sei o que eu tô fazendo, e vai-se embora. O pastor Chicão, ele chegou pra mim e falou bem assim, por favor, tira uma foto bem bonita minha porque eu quero colocar no meu Facebook. E eu não sabia nem ligar a câmera. E essa experiência eu acho que marcou a minha carreira pra sempre, porque eu fui obrigado a aprender e lembrar das coisas que eu tinha aprendido nos cursos, mas na prática mesmo, fotografando. E talvez esse seja o maior aprendizado que eu tenho pra falar. Você pode ver muitos cursos, você pode assistir o que você quiser, você vai aprender fazendo, e é na pressão mesmo, você não vai aprender sentado no sofá de casa ali tirando foto de alguém, você vai aprender num evento que você não pode perder o clique, você vai aprender, sei lá, em qualquer lugar que você esteja sob pressão. E essa foi uma parte muito engraçada da minha história, porque eu aprendi a tirar foto na marra, tive que pegar, lembrar dos conceitos básicos ali, mandar bala e no final das contas eu nem sei o que ele fez com a foto, eu acho que ele acabou postando até no Facebook, mas isso foi um aprendizado muito grande pra mim. Passou um tempo, eu entrei como estagiário ali na igreja e eu não fazia só mais a parte de fotografia, eu tinha que fazer meio que de tudo, atendimento, vídeo, enfim, várias outras coisas. E aí certo dia uma pessoa me chamou pra trabalhar numa loja de carros aqui da minha cidade e também foi um desafio muito grande porque eu não me sentia preparado, só que eu não contei isso pra ninguém. Então eu tinha ganhado uma câmera do meu pai, uma Canon T5, eu tenho ela até hoje, eu tenho um carinho muito especial por essa câmera. E essa pessoa me chamou pra eu ir tirar foto de carro e eu simplesmente fui. Eu fui lá e fiz. Eu não sabia, eu sempre fui apaixonado por carro, mas eu não sabia tirar foto de carro, eu não sabia o que era melhor, o que era pior. Eu simplesmente pegava a referência de quem fazia foto antes e replicava. E eu comecei a estudar muito, a fazer fotos cada vez melhores. Essa mesma loja de carro, o dono também tinha uma imobiliária, depois fui trabalhar nessa imobiliária. E com o tempo as coisas foram acontecendo, eu fui aprendendo cada vez mais. E, enfim, eu continuava trabalhando na igreja, trabalhava ali com eles também. Mas o ponto da virada de chave da minha carreira aconteceu no ano de 2022. Eu decidi que eu queria algo novo, que eu queria mais pra minha carreira, não só mais ficar onde eu tava. Na época eu tava só na igreja e eu tinha muito desejo de fazer muito mais coisas. E ali onde eu tava fazendo basicamente mais do mesmo todo dia.
eu não estava mais me desafiando. E eu me sentia muito fora do mercado, eu me sentia que eu não estava conectado com outros profissionais do mercado. Foi aí que eu decidi que eu precisava encontrar um outro lugar para trabalhar. Eu também estava pensando em outras coisas da minha vida, futuro, tudo mais. Eu tinha 23 anos e eu precisava dar um passo. E, no meio do caminho, um amigo meu, que infelizmente ele não tá mais entre nós hoje, há mais ou menos um mês ele acabou partindo, mas ele era muito amigo meu. E ele me falou sobre onde ele estava trabalhando, que era na 3C Plus. E foi aí que ele me falou, cara, tem uma vaga aqui de audiovisual, eu posso indicar você. E ele me indicou, simplesmente eu vim, fiz o teste, passei, e em questão de alguns poucos dias eu estava trabalhando aqui no Grupo 3C. E aí foi um ponto de virada de chave da minha carreira. Foi aí que tudo mudou. Foi aí que eu pude aprender muito mais coisas, foi aí que eu pude ter contato real com o mercado. Foi que eu conheci pessoas incríveis que me ajudaram muito na minha carreira. Eu tava com uma nova rotina, em um novo lugar, com novos desafios, novas pessoas. E depois que eu comecei a trabalhar aqui na 3C, eu comecei a entender que eu tava parado no mercado faz tempo. Isso não era culpa dos lugares que eu tava antes, não era culpa de nada disso. Era culpa minha mesmo por ter se permitido ficar no mesmo lugar por tantos anos. E aí eu comecei a entender que se eu não tomasse a decisão de sair de onde eu tava e vir trabalhar aqui, ter contato com essas pessoas, provavelmente eu continuaria invisível no mercado por muito tempo. E tive contato com pessoas majestosas aqui que me ensinaram muitas coisas. E hoje eu consigo entender que isso mudou a minha carreira, isso mudou a minha vida. E hoje, trabalhando como editor e como motion designer, eu consigo entender que tudo isso foi graças a um passo que eu dei lá atrás. Pra vir aqui, conhecer essa galera, sair da minha bolha e perceber que o mercado ele é maior de tudo aquilo que eu já tinha conhecido. Então eu só posso dizer pra você que se você tá confortável onde você tá e você não tá se desafiando a nada, muito provavelmente você tá no lugar errado, porque você não vai crescer aí, você não vai encontrar novas pessoas, você não vai encontrar novos nichos, você não vai avançar na tua carreira e aprender coisas novas, porque audiovisual é isso. Audiovisual não é muito mais sobre gravar vídeos, é sobre você conhecer outros nichos, conhecer outros clientes, trabalhar com outras pessoas. Então só o que eu posso dizer pra você é, se desafie a sair de onde você tá e ir pra um lugar totalmente novo pra você crescer, pra você não ficar estagnado, porque se você tá há muito tempo fazendo a mesma coisa, provavelmente você vai continuar isso até certo ponto e não vai ter pra onde crescer, não vai ter novos ganhos, não vai ter novas oportunidades. E sabe qual que é o meu maior aprendizado no decorrer desses 13 anos de audiovisual? É que a minha carreira tá começando hoje, com 26 anos. E isso é meio louco, porque se você parar pra pensar, eu já trabalho com audiovisual faz 13 anos, eu tenho experiência, mas ainda me sinto um menino, ainda me sinto uma pessoa que tá começando agora, que tá aprendendo muita coisa agora. Porque eu tô me desafiando a algo novo, que é o YouTube, tô me desafiando a coisas novas, principalmente motion, que é uma coisa que eu não fazia até certo tempo atrás. Então o que eu posso dizer pra você é que se você não se desafiar, se você não se deixar crescer, se você não se deixar ir pra um novo lugar, você vai ficar estagnado o resto da vida. Você vai ficar parado aí onde você tá, não vai conhecer novas pessoas, não vai conhecer novos mercados, novos nichos, não vai obter novos ganhos. E eu pergunto pra você qual que é o custo do teu conforto, qual que é o custo da gente ficar parado no mesmo lugar e não avançar, não ir em diante, não dar passos melhores na vida da gente pra poder conquistar aquilo que a gente sonha. E se você não tomar a decisão hoje de fazer o que precisa ser feito, de mudar a tua carreira, mudar a tua vida e ir pra um lugar novo, eu acredito que vai ser muito mais difícil. Quanto mais tempo passa, mais difícil fica de você dar um passo. Então, esse vídeo aqui, além de contar um pouco da minha trajetória, também é um incentivo para você que está começando, para você que já está no meio da carreira, para você que já é até sênior. Você já pensou em experimentar algo novo? Você já pensou que às vezes o nicho que você está trabalhando pode ser que ele não seja mais para você? Pode ser que agora sirva para outra coisa. Pode ser que agora você precise tomar a decisão de dar um passo e falar, chega, eu vou para algo novo. E, simplesmente, é difícil, é dolorido, às vezes você precisa pensar em ganho, você precisa, sei lá, manter uma família, manter alguma coisa, como é o meu caso hoje, as coisas são muito mais difíceis, mas hoje eu me sinto fazendo duas coisas. Eu trabalho em tempo integral aqui na 3C, estou aqui feliz, cumprindo aquilo que eu preciso executar, e fora do horário, à noite, final de semana, feriados, eu sigo tocando os meus projetos e eu acho que esse é o meu estilo de vida por enquanto. Isso é uma coisa que eu tô gostando de fazer, que eu vou continuar fazendo, e eu desafio você a trabalhar bastante, sair da zona de conforto, não esperar que as coisas caiam do céu, porque não vão, e experimentar o algo novo que pode acontecer na tua carreira. Se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo,
aquela frase clichê de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, porque vai ter mais conteúdo com toda certeza. Toda semana vai ter vídeo novo, então eu desafio você a estar aqui acompanhando a gente, e não só acompanhando, mas comentando, trazendo experiências, porque aqui nos comentários eu quero que seja uma comunidade, que a gente possa conversar e possa contar uns com os outros, tá bom? Valeu, galera, até mais!